queridos. Você que está voltando hoje para o culto, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Você que já está vindo algumas semanas conosco e está escutando a palavra do Senhor. Nós estamos na temática sobre o futuro. E antes de eu começar, eu quero dar um aviso. Nosso tempo é bem curto ainda, irmãos. Nós estamos com o tempo limitado, tá? De cultos. E nós temos apenas 1 hora. Mas eu quero dar uns avisos aqui aos irmãos. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim para a Lúcia: que Deus te abençoe, tá, minha filha? Que o Senhor guarde o coração de vocês. A gente esteve ali no velório da mãe dela. Ela faleceu, a irmã. A mãe dela, serva de Deus, irmã Carmen. Sim, a irmã Carmen, a nossa cooperadora amada, mulher que eu amava muito. E eu falei ali no velório uma coisa que a irmã Carmen me falou. E eu estava passando por uma luta muito grande. E a pior coisa na vida é quando você está passando uma luta e todos te abandonam. E todos não te entendem. E quando eu estava numa luta muito forte, eu fui visitar o núcleo da irmã Jusce lá na casa dela. Ali, aquela irmã que tem uma padaria. E eu cheguei lá, a irmã Carmen estava lá. E ela disse para mim assim: pastor, muitos lhe abandonaram. Muitos lhe abandonaram. E aquela palavra que ela me deu ali foi tão de Deus, que consolou muito meu coração. E ela disse: eu sei disso. Até meus filhos, alguns saíram da casa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor aqui do núcleo: eu nunca vou lhe deixar, a não ser que o Senhor me expulse lá da igreja. Mas se o senhor não fizer isso, eu vou ficar lá. E ela disse: conte comigo. Depois dessa palavra que a irmã falou ao meu coração, eu coloquei ela como líder das cooperadoras. Algumas irmãs sabem disso. As cooperadoras não sabiam disso, porque ela falou para mim: conte comigo. E eu coloquei ela como líder dos cooperadores. E eu disse: Senhor, tem misericórdia dessa senhora, porque ela é tão frágil. Mas ela disse: eu dou conta, pastor. E realmente, quando ela ficou aqui, foi poderoso. Então, uma das irmãs da Lúcia nos falou que uma das maiores doenças dela ficar doente é porque ela não conseguia vir para a igreja. Então, glória a Deus, porque ela está com o Senhor, irmãos. E ela não morreu de Covid. Morreu com problema de coração. Então, que Deus console o teu coração, filha, tá? Que Deus te abençoe. E vamos nos alegrar porque ela está nos braços do Pai. E essa é a nossa mais alegre das esperanças, é que estaremos com Ele. Semana que vem nós não teremos culto no sábado. Nós vamos ter a semana toda sem culto, tá? Nós vamos ter a semana toda sem culto. E só teremos culto no domingo. Só com um detalhe: nós vamos começar a fazer de novo os cultos. Eu peço que você venha de máscara. Se você está sem máscara aqui, coloque a sua máscara, por favor. Porque não é uma exigência minha e nem da igreja, irmãos. Você sabe disso, tá? É uma exigência. A gente fica aqui sem máscara porque a gente tem que cantar. Mas não é uma exigência nossa, é da lei mesmo. E seria bom que você nos ajudasse, porque se passar uma lei aí, vão passar uma autoridade, né? E ver a gente sem máscara, ele pode fechar mesmo a igreja de uma vez, e aí o negócio fica feio. Algumas igrejas já foram fechadas por causa disso. Então, por favor, se você não tem máscara, nós temos algumas cooperadoras aí, é só pegar uma máscara com ela, tá? Assim, tem uns cooperadores aí, a irmã está ali. Então, eu esqueci minha máscara, pastor. Então vai lá com ela ali e pegue a sua máscara, tá? Ela é descartável. Tá bom, queridos? Nós sabemos que
eu falei ontem aqui que eu fiquei muito alegre porque o Brasil vai produzir a sua própria vacina. E o Brasil é uma referência nessa área para o mundo. E graças a Deus por isso, irmãos. E eu fiquei muito alegre por causa disso. E não só uma, duas de uma lapada só, né? A gente sabe que tem algum jogo político aí, São Paulo, mais um presidente e tal. Mas, deixando isso de lado, a gente vai ter duas, né? E eu louvo a Deus por isso. Tá, irmãos? Então, que os irmãos orem, tá? O Amazonas está muito avançado na área da vacinação. A gente sabe disso. E provavelmente daqui a algumas semanas já são os da faixa etária de 50 para lá, né? 50, é? Então, tá chegando a minha vez. Tá chegando a minha vez. Irmão Ademir já foi vacinado? Toninha já foi? Primeira dose ou segunda? Só a primeira, né? Beleza. Quem aqui já foi vacinado? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Já? Trabalha na saúde? Legal. É bênção, né? Quem trabalha na saúde. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio 19. Não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu quero falar 3 coisas, 3 atitudes erradas que afetarão diretamente o seu futuro. Então, se você quer ter todo o futuro que você planejou dê certo, por que algumas coisas que a gente planeja, é claro que Deus está no controle, mas tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida. Algum tempo atrás, Satanás queria me frustrar, porque o que eu planejei para o meu futuro não deu muito certo. Alguns mentores que eu escutei e segui os seus ensinamentos, não funcionou. E Satanás, ele queria assim tentar me jogar contra esses mentores. E eu disse: Senhor, eu segui o que eles falavam. E o Espírito Santo falou algo no meu coração: você seguiu da sua maneira e não da maneira que devia. E é por isso que tem muitas frustrações. E essas frustrações, quando chegou o futuro que eu desejava, que não aconteceu como eu queria, eu tive que aprender, como eu falei aqui algumas semanas, com meus erros. Não estou dizendo que foi erro de caráter, e não erros espirituais, mas sim de planejamento e algumas atitudes que deviam ser tomadas, não foram tomadas, ou outras que foram tomadas que não eram para ser tomadas. E o tempo, ele vai nos ensinando a pensar. E eu falei muito isso aqui sobre os erros, que você tem que aprender com eles. E isso me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, a pastorear do jeito que eu pastoreio hoje, a ver minha vida financeira como eu vejo hoje. Por que eu falo para você de passividade financeira? Porque eu esperava um futuro que eu fui ensinado pelos meus mentores, que era: você não devia se preocupar, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu dizia: então as outras coisas vão ser tudo acrescentadas, então deixa eu buscar. E eu buscava, e o Espírito Santo com o tempo foi me falando que era uma busca sem sabedoria. Por isso que quando chegou o tempo do ter, eu não tinha. Às vezes eu chegava com Deus e dizia assim: Deus, por que tu dá um carro? Você já parou para pensar isso? Uma pessoa que bebe, que fuma, usa droga, às vezes usa até para assaltar, e para um servo de Deus teu tu não dá. E eu orava, 17 anos eu orei por um carro.
Só depois que eu aprendi algumas coisas, Deus me deu o primeiro, me deu o segundo e me deu o terceiro. Sabe, irmãos, porque tem algumas coisas que a gente pode fazer no presente que vai afetar o teu futuro. E quando chegar esse futuro que você quer, talvez não aconteça como você esperava. E você vai até querer culpar Deus. Como Satanás. Eu passei por uma crise terrível. Pensei até em desistir do ministério. Em nome de Deus, nunca senti vontade de deixar Deus, mas deixar a igreja sim. Então eu mergulhei num processo de busca a Deus para Ele me dar algumas respostas. Porque quando chegou o futuro que eu pensava, não aconteceu. Aconteceu um vendaval tão terrível que eu entrei em parafuso. Você sabe o que é parafusos, essa palavra, parafuso? Parafusos, você entra em parafusos, é uma linguagem da viação. É quando um avião, ele está andando e ele perde totalmente o controle. E ele entra em parafuso, ele vem descendo assim, ó. E o piloto diz: nós estamos entrando em parafusos. É quando ele cai dessa forma. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, tá? 30, verso 19. Antes de eu ler para você, eu quero te dizer, só reforçar o aviso aqui. Então, domingo, nós vamos ter um culto apenas. Vamos começar os cultos agora, voltar aos cultos, tá? Às 19 horas. Porém, não vamos ter mais sábados. Nós vamos tentar já começar os ministérios sábados. Nós vamos estar avisando para os irmãos. O culto oficial vai ficar só no domingo agora, tá? Por favor, líderes, avisem lá nos seus grupos, tá? Eu tenho sentido a falta assim dos líderes estarem repassando. Essa semana eu tive que repassar nos grupos que vocês me colocam lá, porque os líderes de grupos não estavam passando as mensagens. E eu vi nos próprios grupos pessoas perguntando: vai ter culto ainda às 5 horas? Porque os membros estão aéreos. Então repasse, minhas irmãs. Nós estamos trabalhando juntos, não é verdade? Então eu louvo a Deus pelos irmãos que estão repassando. Aí o Tiago, que é o nosso marqueteiro aí, tem feito um trabalho muito bom, tá, Tiago? Deus te abençoe. Então às 19 horas será domingo. E no domingo que vem, venha preparado, porque nós vamos ter uma santa ceia. Talvez eu dei uma parada, só um parêntese aqui nessa palavra, só para a gente ceiar, que é o que vai acontecer aqui. Só vai dar tempo de fazer isso, talvez, porque nós temos o culto reduzido, 1 hora apenas. Irmãos, quem é que pode ceiar? Todo aquele que aceitou Jesus. Algumas igrejas, elas usam assim: se a pessoa for batizada, ela ceia, senão ela não ceia. Eu não acredito dessa forma. A Bíblia não fala que você, para ceiar, precisa ser batizado. Ela fala: se você está em pecado, aí você não se batiza. Não é pecar, é estar vivendo em pecado. Pecar é uma coisa, viver em pecado é outra, tá? É totalmente diferente, tá bom? Então é só isso que o Senhor tem uma regra. Outras igrejas, elas ceiam 3 vezes ao ano. Outras igrejas ceiam 1 vez por mês. A gente tirou aqui para ceiar 1 vez por ano, na Páscoa. A gente fazia no final do ano, mas Deus assim falou ao meu coração para a gente mudar a data e colocar na Páscoa, porque é uma data muito santa para a gente, né? A gente tem essa data muito boa, tá? A gente vai chegar na Páscoa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Crente pode comer carne na Páscoa, irmão? Sim ou não? Se na Páscoa aí lhe derem 1 quilo de carne, você assa para comer? É claro. Então na Páscoa o crente pode comer carne, pode comer. Sabe, eu acho incrível que tem gente muito religiosa. Ele não come carne, mas come o chocolate, né?
na Páscoa tu pode dar ovo de Páscoa? Tem alguns que dizem, tu é doido? Isso é do diabo. Se você não quiser um ovo de Páscoa, me dê que eu não tem problema não. A Bíblia diz que tudo que a gente vai comer, ora, ele é santificado, não é assim? Agora, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, que ovo não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Quando você tem essa consciência, em relação ao ovo de Páscoa, é questão de consciência. Porque isso aí é uma jogada comercial, meus irmãos. Imagine se eu tivesse aqui comigo o dono do DB frequentando aqui. Aí eu ia dizer para ele, para de vender ovo de Páscoa, rapaz. Olha o dinheiro que ele ia perder, não é verdade? É questão de consciência, meu filho. Ovo não tem nada a ver com a Páscoa. Mas se você quiser comer, agora não coma como for algo santo, não é? Eu vou orar porque isso aqui é da Páscoa. Não tem nada a ver. Páscoa é questão da ceia do Senhor. Isso sim, tá bom? Aí quando você vai cear tem essas coisas. Deixa eu pelo menos ler o texto, irmão, que o meu tempo aqui diz assim, 19. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Abra sua Bíblia aí, por favor, tá? Pode ser seu aplicativo, pode ser, não sei, mas abra aí. Vou ler de novo. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te propus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quando o povo de Deus está para entrar, depois que eles saem do Egito, eles passam ali 40 anos, toda aquela geração que sai do Egito morreu no deserto, como Deus tinha prometido. Agora os seus filhos, os únicos que ficaram vivos foi Josué e Caleb. Agora os seus filhos vão entrar na terra prometida. E quando eles estão para entrar na terra prometida, Moisés ainda está ali. Moisés não entrou na terra prometida também. Deus não permitiu. E ele diz o seguinte: essa é a minha última palavra para vocês. Eu quero que vocês escolham a vida para que vocês vivam. Para que vocês vivam, ele está falando de futuro. Ele está falando de uma escolha agora que vai afetar o nosso futuro. Ele está falando de algumas atitudes que temos que tomar que vai afetar o nosso futuro. Hoje há uma liberdade muito grande. Então muitos jovens estragam as suas vidas porque eles tomam atitudes que não eram para ser tomadas. E quando chega o futuro deles, eles estão frustrados. Se você quiser escrever, escreva 3 atitudes erradas que afetarão diretamente o meu futuro. Apesar de tantas, meus irmãos, mas eu coloquei só essas, sabe? Não é só essas, mas não dá para te falar tudo aqui, não é verdade? Mas eu coloquei essas, tá? Porque a gente vê muito isso. Primeiro erro que vai afetar o seu futuro será a síndrome de vitimização. Eu quero dizer isso para mim, para você, porque essa síndrome de vitimização, a gente não percebe se não tiver alguém para nos falar. E eu já vi pessoas que têm esse problema, que têm dificuldade, a dificuldade de você orientar, você tem dificuldade de confrontar, você tem dificuldade de falar a verdade. Como eu posso saber que eu estou com essa síndrome? Agora, irmão, irmã,
Eu peço que você se dispa, fique despido assim, sabe, mentalmente. Dá um reset na tua mente em relação a isso, para o que eu vou falar aqui, porque para que você entre na sua mente, para que você possa assim dizer, poxa, eu vou pensar nisso aí, porque será que eu não estou errado? A gente ser humilde, Deus fala com a gente, irmãos. Eu estava vendo um programa que está passando aí, e eu até gosto dele, é o The Voice, porque é de música, eu sou muito ligado à música. E é um The Voice mais, que é o dos 60 para lá. E quando eu era jovem, eu vi um cantor que ficou muito famoso no mundo todo, no Brasil todo, não sei se no mundo, no Brasil todo, chamado Dudu França. E aquele homem virou uma febre nacional. E ele cantava uma música, Grilo na Cuca. E essa música virou febre. E muitos anos depois eu aceitei Jesus. E agora, quando eu teve o The Voice, lá foi ele como candidato de calouros. Um cara que vendeu milhões de discos, cantou nos programas, na época era o Chacrinha, que era o programa da época lá, Bolinha. Não sei se alguém lembra do Bolinha, né? Assistiu esse programa aí, Fábio? Assistiu? Bolinha. E ele cantava. E agora ele tinha sumido, nem sabia. E ele foi lá como cantor, calouro. E quando viraram para ele, ele falou, não, eu sou o Dudu França, assim. Eu disse, meu pai do céu, para fazer o que esse homem está fazendo, tem que ter humildade. Porque o cara já era profissional, já cantava, cantou nos maiores programas, mas agora ele está começando de novo. Sabe, às vezes nós estamos na casa do Senhor, nós temos 30 anos, 20 anos, 15 anos de cristão, a gente pensa que já sabe de tudo. Aí a gente ouve uma palavra, é só mais uma palavra que fica na mente da gente. Mas eu espero que a sua atitude hoje seja uma atitude humilde. Porque esse problema aqui, queridos, só para os humildes, que vai entender e que vai aceitar. Síndrome da vitimização. Quais são os sinais? Quais são os sintomas disso aí? Primeiro sintoma: a pessoa que é vítima, que dá uma de vítima, ele sempre não vai assumir responsabilidade, ele vai culpar os outros. Você vai ver pessoas em empresas sendo vítima com essa síndrome. Quando uma pessoa está sendo liderada, ela sempre vai dizer que o chefe dela é ruim. Pessoas que têm problema de vítima, elas sempre vão achar, e elas vão ter um problema muito sério, que é mania de perseguição. Eles sempre vão achar que tem gente perseguindo eles. Se você trabalha com líderes, como eu trabalho, e que esses líderes têm problema de vítima, que eles têm essa síndrome de vitimização, eles sempre vão achar que o pastor está sendo injusto com ele. E de vez em quando eles vão dar uma alfinetadazinha lá, ó. E você que é ovelha, você vai dizer, rapaz, eu acho que esse irmão aí, ele tem alguma coisa contra o pastor, esse meu líder aí. Porque sempre ele vai dar uma cutucadazinha, que ele é a vítima. Quando você tem alguém com esse problema no núcleo, sempre ele vai achar que todo mundo está reprovando ele porque ele é pobre, porque ele não sabe falar, porque ele não tem inteligência, porque ele não tem uma faculdade. Ele sempre
sempre vai querer, ele sempre acha que os outros estão diminuindo ele. Pessoas que têm problema com esse problema, eles sempre vão achar que as pessoas estão sempre se aproveitando deles, que a igreja está se aproveitando de você, que o pastor está se aproveitando de você, que o teu marido está se aproveitando de você. Você todo o tempo é a vítima. Quando eu entendi isso, irmãos, isso foi uma grande vitória na minha vida. Você sabia disso? Uma grande vitória. Os irmãos sabem o que aconteceu aqui? Sabe? Fizeram uma divisão aqui na igreja. Fizeram uma terrível. Eu poderia chegar aqui e dizer assim: ai, irmão, coitado de mim. Entendeu? Coitado. Vocês nunca me viram fazer isso. Pessoas que têm esse problema de vitimização, eles não prosperam. Sabe por quê? Porque sempre eles vão dar uma de vítima na vida financeira para as pessoas, para que elas tenham um peninha deles e lhe deem um dinheirinho. E eles sempre vão estar contando alguma falha, vão sempre estar contando alguma necessidade que eles têm, para alguém sentir pena e para alguém semear ou doar ou fazer uma doação para ele. E quando não se faz, eles ficam com raiva. Quando uma pessoa que tem problema de vitimização vai com o seu patrão pedir um aumento e o patrão não dá, ele sai falando do patrão. Quando uma pessoa, um líder que tem problema nessa área, vai falar algo para o pastor e o pastor não aceita, ele sai de lá, não recebe a palavra e sai como vítima. E sai falando, sai dizendo: olha, pastor, não adianta falar para ele não. Tu é doido, é? Nem fala, meu filho. Porque pessoas que têm problema nessa área, eles sempre vão colocar a culpa em todo mundo, menos nele. Só tem um jeito para você vencer isso aí: assuma a sua responsabilidade em todos os seus atos, mesmo que você não tenha culpa no cartório, mas assuma a sua parte. Qual é a sua parte? Vamos supor que alguém falou mal de você. Você tem razão de falar? Claro, o cara falou mal de você. Mas qual é a sua atitude? Qual é a sua postura? É não ficar com raiva, rapaz. É não fazer, dar o dobro, não dar o troco. Sabe o que eu falo para as pessoas? A pessoa diz: pastor, fulano assim fez isso. Eu digo: rapaz, eu não vou me rebaixar não, cara. Deixa ele pensar, deixa ele falar. Um dia, sabe o que aconteceu com Davi? Davi ia andando e Simei, se eu não estiver enganado, começou a amaldiçoar: maldito és tu, Davi, matador de gente, assassino, sanguinário. Aí o general dele disse assim, Joabe, disse: meu senhor, o senhor quer que eu atravesse esse amaldiçoado com a minha lança? Ele olhou para ele e disse: não, rapaz, deixa ele amaldiçoar, quem sabe ele não tem razão. Davi não se rebaixou. Tempo depois, quando ele estava velho, Davi analisou tudo aquilo que Simei falou. Ele já estava na beira da morte e ele teve certeza que ele não era aquilo lá. E ele chama Salomão e diz assim: Salomão, você vai ser meu sucessor, mas uma coisa que eu quero é que tu mate Simei, porque no dia que eu estava atribulado, ele não mediu palavras para me ferir. Agora chegou a hora dele. Sabe, meu irmão, às vezes a pessoa fica abatida porque você tem razão, mas você não vai ficar abatido, você não vai ficar... Porque quem é que está falando para você? Quem é? Tinha uma pessoa que dizia assim para mim: rapaz, pastor, que estava falando, quem é esse cara aqui no estado do Amazonas? Ele é alguma coisa do estado do Amazonas? Não é nada. E é verdade. Sabe, meu irmão,
Às vezes pessoas que falam da gente, do que você pensa, do que você prega, do que você fala, do que você posta, são pessoas que estão até abaixo de você, rapaz. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para nós: sinais da vitimização, culpar os outros em tudo. E um dos problemas das pessoas não crescerem financeiramente, eles culpam o governo. Cara, o que está em voga hoje no país, sabe? Eu não prospero porque o governo não me ajuda. Agora a ajuda que ele está dando quanto é? 150 para o solteiro, não é isso? Quem vive só, parece 250. Aí tem lá uma escala. Mas é muita corrupção, é por isso que eu não prospero. Rapaz, se você for pôr culpa em A, culpando o outro, o B, você nunca vai crescer financeiramente. O marido culpa a esposa: essa mulher gasta demais, é por isso que eu não prospero. Aí a mulher culpa o marido: assim, a marido, rapaz, ele não sabe nem administrar o dinheiro dele, é por isso que não dá, aqui não dá para nada. Então, culpa. Eu vou te dizer uma coisa, só mais 2 minutinhos. Satanás, ele é fera em fazer isso, em pegar aquelas pessoas que têm síndrome de vítima. Isso aconteceu lá no Éden. Satanás chega com Eva e diz assim: foi assim que Deus falou? Sabe por que ele não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem da árvore, vocês vão ser igual a ele. Então é por isso, né, sua serpente? É por isso mesmo, que aí vocês vão ser igual a Deus. Aí ela diz: coitado da gente, a gente estava sendo enganado, entendeu? Poxa vida, o nosso líder estava se aproveitando de nós. O meu patrão está ganhando tanto dinheiro e me dá um salário de miséria. Que coitado de mim. E é isso que Satanás quer, meu filho. Aí ele diz: foi assim. Aí ela come. Aí Deus vai. Aí a síndrome de vitimização entra. Aí o Senhor chega e diz assim: o que aconteceu, Eva? O que aconteceu, Adão? Me perdoe, né? Chamou Adão e disse: o que aconteceu, Adão? O que aconteceu, Adão? Foi a mulher, serpente, né? Foi a mulher, que a mulher culpou a serpente depois. Senhor, não foi eu não, quem foi? A mulher. Essa minha mulher aí que tu disse que era de Deus para mim, o pastor falou que era de Deus, os irmãos falaram que era de Deus, todo mundo disse que era de Deus, agora olha o que ela está aprontando. Aí o Senhor vira para a mulher e diz assim: que é isso, mulher? E o que a mulher respondeu? A serpente me seduziu. Ele diz assim: a serpente me enganou. E agora, Deus? Todo mundo é vítima? Aí ele chama a serpente estava calada já, ficou muda. Não responde nada, porque às vezes Satanás leva a culpa de tudo. Aí ele diz assim: e tu, serpente? Aí ele não falou nada. Aí o Senhor disse: então, tá aí o que eu vou fazer. Vitimização, queridos, vai destruir o teu futuro. Eu quero que você fique em pé, que nós vamos continuar isso aqui, tá? Eu creio que nós vamos ainda passar o mês. Nós estamos em março, estamos terminando março, né? Vamos entrar em abril, talvez o mês de abril nós vamos estar falando sobre isso.